Olá, povo de sucesso, tudo bem com vocês? Me chamo Anne Rodrigues. Olá, meu nome é Gregório Magno. Estamos dando início a mais um Café com Odontologia, o primeiro podcast da região norte voltado à odontologia, trazendo histórias de sucesso, pessoas que inspiram a todos nós, né? Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocínios, agradecer todos eles, que se não fosse eles não era possível estar realizando esse projeto, né? Agradecer primeiramente a Arte do Sorriso, hoje considerado como o melhor laboratório de Manaus. Se você não faz o seu serviço na Arte do Sorriso, o seu serviço não está saindo legal, tenha certeza disso. Lá na Arte do Sorriso você é bem recebido, tem um acompanhamento total de todos os profissionais qualificados da melhor forma possível, todos treinados pelo proprietário, o Dr. Marcelo Klinge, né? É um espetáculo lá, tá? Se você quiser entrar em contato, a gente vai deixar um QR Code aqui, clique que vai direto no WhatsApp, fale que foi aqui no Café com Odontologia que indicou, tenho certeza que vocês vão ser bem recebidos lá. E quais são os outros? E o nosso próximo patrocínio é o Primeiro Molar, tá? Primeiro Molar, a dental número 1 aqui da região, gente. Ela entrega tanto para profissionais como acadêmicos, tem materiais variados, preço que cabe no bolso de vocês. Você que está com a lista agora do segundo semestre do ano, por que procurar, por que pesquisar? Tá aí, ó, o QR Code, clica, faz diretamente lá para o WhatsApp deles, faz o orçamento, pede o desconto, viu aqui no Café com Odontologia, tem desconto, tá? E outra, a entrega para o Brasil todo. Então vá lá, confira, clica aí no QR Code. E também temos JJ Estamparia, né? As melhores estampas, as melhores camisas. Você que quer providenciar a sua camisa da sua empresa, fardamento escolar, abadá, tá chegando a época do boi, né? Quer fazer aquele grupo de festa, né? Pode fazer seu abadá com eles lá. Eles fazem tudo lá. Desde a arte, os equipamentos são os melhores que tem hoje aqui em Manaus, são só equipamentos de primeira. Então vamos deixar também um QR Code com o telefone do Bruno Fabiano e fale que foi aqui na Café com Odontologia que indicou. Tenho certeza que você vai ter um bom desconto lá. E aí, doutora, quem está hoje com a gente aqui? Gente, que ser humano maravilhoso, que pessoa linda, nossa convidada de hoje. Ela vem trazendo a sua história de superação, vem falando tudo, sua vida e vai somar, tá? Trazendo também assuntos de interesse, principalmente para a gente, profissionais da área da odontologia, que tem interesse em atuar, né, fora do Brasil. Então, com vocês, a doutora Jennifer Camilo. Foi muito simpática na parte do Linda, mas obrigada, estou muito feliz de estar com vocês, quero agradecer o convite e espero que esse café seja recheado aí de boas informações para todo mundo. Ok. Doutora, vamos falar sobre sua origem, como foi sua infância, aonde você nasceu, como é que foi a infância, conte um pouquinho pra gente. Quem era a Jennifer na infância, né? Engraçado que eu vejo muito daquela criança na Jennifer adulta, né? Então, assim, sou filha de 2 nordestinos do Ceará, vindos para cá na década de 90, e foram os únicos da família que vieram. Então, a minha infância não teve aquela questão de crescer com os primos, crescer com os tios, crescer com os avós, mas criei uma família aqui, né? Através do trabalho da minha mãe. A gente teve uma infância feliz por causa dessas pessoas. Minha mãe era manicure e tinha muitas mulheres, né, que ela atendia. Então eu brinco que eu sou cheia das tias. Não são só as 6 em Fortaleza, são mais umas 40 aqui em Manaus. E foi uma infância muito feliz, uma infância muito bem aproveitada, sabe? Uma infância que tenho memórias de felicidade mesmo. A gente não teve muito contato, né, com meu pai. Depois de um tempo, depois do meu nascimento, eles se separaram. Mas a figura
da minha mãe ao centro da minha vida. Porque essa figura feminina maternal é até hoje a minha vida, né? E a mulher como um todo é importante na minha vida, né? Justamente por essas pessoas que ajudaram a minha mãe a nos criar. Sou a segunda filha de 3, então sou a caçula das mulheres, né? E a gente sempre esteve aqui. Minha mãe ficou aqui, não quis voltar. E daqui agora a gente está tomando outros rumos, né? Mas não é mais para Fortaleza. Você nasceu lá? Aqui? Nasci em Manaus. Minha irmã mais velha nasceu lá. Minha mãe veio grávida de lá, da minha irmã mais velha. Mas eu não, eu nasci aqui mesmo, então sou manauara, raiz. Qual é o nome da sua mãe? Neuza. Dona Neuza, eu soube ficar bem. Vão ouvir muito eu falar dessa mulher, porque ela é realmente assim... Ela é engraçado que toda vez quando a minha mãe de alguma forma interage com o meu ciclo, seja de amigos ou não, ela fica tão presente na vida dessas pessoas, porque ela realmente irradia mesmo uma luz, uma energia tão boa, que eu nem sei que as pessoas estão com amizade com ela. Depois eu pego o telefone e falo, você tá falando com fulano? Ah, me mandaram mensagem. Então ela acaba sendo amigo dos meus amigos com muita facilidade, assim. Minha mãe é uma figura única. Eu já tive contato com ela. Já teve, verdade! Lá naquele dia lá onde a gente se clínica. Conheceu, na clínica lá. Verdade. Uma pessoa maravilhosa, muito. E super jovem, não viu? Tanto jovem Tem de os aparência. dedos meus já, naquela juventude já tem os dedos meus. Tá explicado, viu? Tanto jovem de aparência como jovem de alma. Espírito. De espírito. A minha mãe, mesmo. ela tem uma energia que eu falo pra ela, assim, mesmo hoje, né, a gente tendo um pouco mais de paz em vida mesmo, ela é ligada numa potência muito maior que 220, assim. A mulher já acorda com uma energia e vai dormir com energia. Eu nunca vi a minha mãe com preguiça. Eu sempre falei isso pra ela. Que geração foi, que a minha avó deu pra ela. Porque ela é muito cheia de energia sempre. A minha mãe, ela nunca tá cansada. Eu falo pra ela assim, eu nunca te vi cansada. Sabe? E ela tá pronta pra tudo. Qualquer coisa ela tá pronta. Né? Ela tá numa potência maior. Eu tenho certeza que... Algo que eu ainda não identifiquei. Irmãos. Então, a minha mais velha se chama Jéssica. E o mais caçula, que é meu filho, né, que eu chamo que é meu filho, que em uma parte da criação dele foi eu, é Carlos Henrique. Legal. E eles... É a única princesa, né? Não, tem a não, tem tem a a mais Jéssica, velha, desculpa. tem. É, mais velha. Jéssica, né? E ele é o mais novo. Como é que ele vê as duas irmãs assim? Tem ciúme? Como é que é? O Carlos Henrique, então contando também um pouco desse processo da minha vida, né? A minha mãe mudou tem cerca de 12 anos para Portugal, mora lá há 12 anos. E há 12 anos atrás eu tinha 18 anos. 12 não, 13 anos. Então eu tinha 17 anos. E aí a princípio ela foi, né? Mas não pôde levar o meu irmão. Então o meu irmão ficou responsabilidade minha, porque minha irmã já tinha casado, já tinha a vida dela. Então, eu brinco que eu já fui mãe, porque eu peguei o meu irmão na pior fase, que é a pré-adolescência, de menino, 12 anos. E então ele tem uma questão de conectividade, de respeito, de realmente me ouvir, um pouco maior que a minha irmã, porque ela não convivia mais com a gente, né? Então ficou só eu e ele. E ele tem assim um pouco de vislumbre materno da minha parte, né? Porque foi nós dois. Ele teve um período que morou lá 1 ano e meio, 2 anos, mas retornou com 15, 16, eu acho. Foi mais ou menos isso. E sempre foi nós dois. Então, questão de ciúme ele não tem nenhuma. Ele tem mais mesmo esse sentimento, assim, sabe? De maternal, sim. Apesar da gente não ter grande diferença de idade, são 5 anos, né? Ele vai fazer 25 esse ano e eu 30, mas ele tem, assim, sabe, esse respeito, essa conectividade, assim, comigo. 30 anos com cara de 20. Eu não vou contar para vocês meus segredos. Meus pacientes todos chegam lá mensalmente em alguns tratamentos e elas falam, Jennifer, tu tá sempre cada vez mais jovem. Eu falei, olha, eu não posso contar para vocês meus segredos. Eu falei, o que eu faço em vocês? Vocês também estão ficando jovens. Lembrando que a doutora Ai, que coisa boa, né? Lembrando que a doutora é harmonizadora, tá? Então,
Já contando aí, um pouquinho gente. Do segredo, né? Ela sabe todas as dicas, todas as mães, todos os milagrinhos. Todos os milagrinhos. A fonte da juventude, né? Já está nas mãos dela aí. Legal. Doutora, nos conte do seu acidente, né? Que foi na juventude, foi né? Na infância. Então, eu tinha 10 anos de idade e foi num parque de diversões. Assim, essa parte da minha vida eu lido com muita naturalidade. Percebo que algumas vezes as pessoas, até por educação, por gentileza, sinto que elas têm vontade de me perguntar, principalmente no consultório. Chega um paciente novo, o cumprimento, a gente senta e eu gesticulo muito com as mãos. Então, às vezes passa despercebido e às vezes não. E aí você percebe que a pessoa olha para sua mão. Isso nunca me constrangeu. Assim, pode parecer até, mas ela está mentindo. Não é, de verdade, isso nunca me constrangeu. E eu sempre encontro uma maneira de falar disso para eles. Então, quando a gente senta, eu falo assim, tem uma novidade maravilhosa para te contar. Uma novidade boa. Qual é? Eu falo assim, eu tenho menos 2 dedos na mão, então minha anestesia não dói, minha mão é levinha, você nunca sente nada. E eles começam a rir, então já é um meio deles perguntarem, como que aconteceu? Né? E eu falo disso muito confortavelmente, nunca foi de verdade um problema falar disso, nem na juventude e nem na vida adulta. E eu fiz um vídeo, né, fez 20 anos agora em maio, nesse acidente, eu fiz um vídeo relatando porque eu percebo que é uma curiosidade, né, das pessoas de saber sobre isso e porque para mim é muito natural, nunca doeu falar desse assunto. Mas contando então o que aconteceu, eu tinha 10 anos de idade e o meu tio em um dia, isso eu não contei nem no vídeo, mas vocês vão saber, era mês das mães, maio. E a gente foi no Estúdio 5 para comprar o presente da minha mãe. O meu tio era a minha figura paterna na infância. E ele sempre fazia isso com a gente. Começo das aulas, nos levava para comprar o material escolar. Dia das Mães, ele, né, nos levava para comprar o presente da minha mãe. E aí a gente foi no Estúdio 5 e ele sempre me chamava de minha princesinha. Ele nunca me chamou de Jennifer, era minha princesinha que ele me chamava. Ele falou assim, vamos aonde, minha princesinha? Eu falei, tio, eu não sei. Ele falou assim, hoje a gente vai fazer um programa diferente. O tio vai te levar para comprar o presente da tua mãe e a gente vai num parque de diversão. E eu nunca tinha ido. E eu nunca realmente fui uma criança muito agitada. Quando eu falei que aquela criança tem muito de mim ainda hoje, eu acho que até um pouco em relação a isso. Eu sou muito divertida, mas sou agitada, mas em algumas coisas eu prefiro que não aconteça. Então eu não sou curiosa em algumas coisas. E aí eu falei, então tá bom. E a gente foi empolgada, a gente foi primeiro no parque, falei, então eu quero primeiro no parque. E a gente foi no parque, era um sábado, e o brinquedo tinha passado por uma vistoria e manutenção na quinta-feira. Essa vistoria, essa manutenção exigiu que o brinquedo tivesse uma solda, um reparo ali. E aí no sábado, né, o parque funciona com mais algum movimento a mais. E a gente brincou em 3 brinquedos, eu lembro disso, assim. Nós fomos em 3 brinquedos e aquele brinquedo era o 4º brinquedo. E eu sempre procurei os brinquedos de criancinha, eu nunca fui de adrenalina. Muito radical, nunca né? fui. Nunca, nunca, nunca. E aí eu falei, não, isso aqui é bem de criança, então vamos nesse. E aí ele sentou comigo, né, no brinquedo, que eu falei que eu não ia ir sozinha em nenhum brinquedo. E no 5º giro, é engraçado que essas coisas depois a nossa cabeça marca, né? No 5º giro do brinquedo, o brinquedo avariou, a solda rompeu, e o que faz girar aquelas cadeirinhas é um anel naquela torre, né, na parte superior, que faz girar, e aquele anel que abriu a solda, né. Eu acho assim, nada na vida é acaso, tudo é destino. Porque eram 16 cadeiras. Das 16 cadeiras, 10 estavam ocupadas. Das 10 que estavam ocupadas, só quem sofreu o acidente foi eu e ele. Sério? Só soltou de vocês? Soltou, o brinquedo foi para o chão, mas ninguém se feriu. Entendi. A modo de que não houve ninguém nem com hematomas. Foi curioso porque ele estava... Eu acho mesmo que tudo é Deus. Ele sentou do meu lado e ele me abraçou. Né? Ele sentou do lado esquerdo, eu sentei do lado direito e ele me abraçou. Se não houvesse aquele abraço, eu tinha perdido o braço. Eu tinha sido amputada do braço.
porque quando o brinquedo avariou, que caiu, e houve acúmulo ali das ferragens, uma das cadeiras passou raspando porque estava a mão dele. Tanto que a mão dele direita é a mão que tem a deficiência. Né? Eu perdi membros, ele perdeu movimentos. Ele tem a mão, mas não tem movimentos. Eu não tenho 2 dedos na mão direita, mas tenho movimentos. Exato. E aí, nesse momento que o brinquedo caiu, que ele conseguiu sair das ferragens e eu não, ele estava perdendo muito sangue, ele tirou a blusa e enrolou a blusa na mão. E uma criança estava passando e viu o sangue, caiu em cima da poça de sangue. Então, foram socorrer primeiro ela, porque viram que podia ser um traumatismo, né? E aí, quando secaram, a criança tinha desmaiado, não tinha acontecido nada. Aí foi quando foram procurar, e eu voltei à consciência e comecei a chamar. E foi quando me encontraram. E então houve a ruptura de 2 dedos, né? Na verdade, um quebrou bem e o outro ficou mais machucado, né? Depois dali foram 8 cirurgias, né? E ele também foi um período longo no hospital. Mas eu nunca me abalei por isso. Nunca. A única coisa que eu perguntava era quando eu ia voltar para casa. Mas eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, que são a inocência das crianças. Porque quando eu vi o dedo quebrado, e a minha mãe sempre foi assim, de olhar pra gente e a gente já saber que quando chegasse a gente ia apanhar, eu olhei pro dedo e falei, a mamãe vai me matar porque eu me machuquei. Eu não tinha consciência que tinha quebrado o dedo, que eu ia passar por várias cirurgias, que eu ia perder. Tanto que quando ela me ligou, me levaram para o pronto-socorro, né, e perguntaram e tudo, e o meu tio conseguiu passar o telefone, que ela me ligou, ela falou, o que aconteceu contigo? Eu falei, nada, eu só machuquei um pouco minha mão. Mas foi pouca coisa, eu tô super bem. E aí, quando ela... Tinha 10 anos. 10 anos. E aí, quando ela chegou, a gente foi para a primeira cirurgia, então foi um período longo, de 2 meses e meio, mais ou menos, entre idas e vindas. Manaus mesmo. Tudo foi aqui em Manaus. Eu não consigo achar que esse acidente foi, para mim, um castigo. Não foi. Para mim, foi uma bênção. E por que eu falo isso? Eu tive a melhor equipe ortopédica naquela altura que eu podia ter. Eram 2 cirurgiões específicos de ortopedia de mão. Eles fizeram um trabalho fantástico. Eu não precisei... o parque tinha seguro, então todas as cirurgias foram pelo seguro. Eu fui muito bem atendida. Minha mãe era autônoma, eles sabiam disso, ela precisava ficar o maior tempo comigo. E então, assim, eu fui bem acompanhada. Eles cobriram, acompanharam direitinho tudo, né? Muito bem. Toda eu tive assistência, né? Toda, sabe? E assim, a minha cabeça, Deus me preparou para isso. De alguma forma, isso já estava no meu destino. E antes que esse acidente acontecesse, Deus já tinha me preparado. Porque acho que foi a 8ª vez que eu fui na psicóloga, e aí eles depois me colocam tudo, né, pelo seguro. Eu olhei pra mãe e falei assim, onde a gente vai era dia de quarta. Mas a gente vai pra psicóloga? Vamos. Eu falei, tá. Não, porque eu falei, porque tô cansada de brincar, já brinquei com todos os brinquedos que tinha lá. Ela falou assim, mas você só vai pra brincar? Eu falei, mãe, eu só gosto dos cachorros que a doutora tem e dos brinquedos dela. E aí a mamãe foi nesse dia comigo e pediu pra falar com a psicóloga deixou ela entrar. Ela falou, olha, a gente vai ter que dar alta dela porque ela não tem problema nenhum. A sua filha vem pra cá comigo, ela me conta do dia dela, ela me fala da vida e ela tá bem, né? Se a sua preocupação era que ela estivesse bem, ela tá bem. Então, eu sempre lidei isso com uma naturalidade. É como se já soubesse, tinha que passar por aquilo, né? E assim, já estou preparada, já aconteceu, bola para frente, né? Uma declaração é como se nunca tivesse acontecido, né? É como se já tivesse vindo dessa forma, vamos falar assim, né? Também naquele seu vídeo no Instagram. Sim. Eu acho que ter sido quando eu era criança também colaborou. Porque na fase da juventude, querendo ou não, o teu, né, você é menina, mulher, né, teus hormônios, aquela vaidade toda, teria talvez, não posso precisar, mas talvez teria sido mais difícil de lidar com aquilo. Como aconteceu quando eu era criança, eu me adaptei muito fácil. Eu lembro que quando eu voltei da última cirurgia do hospital,
que eu já tinha, né, feito todas as cirurgias possíveis e realmente não enxertos, e não, as cirurgias não vingaram, né, não tiveram sucesso. No primeiro dia que eu voltei para casa, eu varri a casa com o dedo enfaixado. E voltei para a escola no dia seguinte. Naquele ano ainda passei de ano. Eu estava na 4ª série, passei de ano, recuperei tudo. E foi tão natural. Eu digo assim, Deus fez de uma forma muito especial e colocou pessoas certas no meu caminho, porque eu estaria mentindo se eu falasse para vocês que algum dia eu me senti rejeitada por isso. Eu nunca me senti. Seja na esfera, sei lá, emocional, por um namoro, ou profissional, sabe? Eu nunca me senti dessa forma. Então, eu não sei se foi Deus que colocou essas pessoas, né, na minha vida, ou se eu acredito também nesse fluxo de você atrair. A minha mãe fala assim, tu tem sorte para ter pessoas boas do teu lado. Eu falei, não, eu tenho filtros. Eu filtro bem. Mas quando você é criança, você não filtra tão bem, né? Então, assim, na escola, eu lembro quando eu retornei para a escola, fizeram festinha para mim receber, sabe? Eu nunca sofri por isso. De verdade, eu nunca sofri por isso. A única vez que eu fiquei chateada que eu não consegui fazer uma única coisa foi comer de hashi. Eu voltei para casa, pedi um sushi, comi o sushi todo esmigalhado e frio. Mas eu só sosseguei quando eu consegui comer de hashi. Então, hoje eu vou no restaurante, pergunta se eu quero liguei, eu falei, não, eu sei comer de hashi. E eu como de hashi. Tem gente que tem os 5 dedos e não sabe comer de hashi, né? Não sabe. Você é bem determinada, né? Vamos falar assim. Isso ajuda muito. Eu acho que é o modo que você vibra. Você vibra positivamente. Então, você só vai trair coisas boas, pensamentos bons, pessoas boas, pessoas certas. Porque, geralmente, as pessoas costumam querer focar no problema. Não focam na solução. Então, assim, esse pensar negativo, que às vezes é quase impossível, né, de você desvincular, não dá, atrai, então você vai atrair coisas ruins. Acho que é isso, nas suas condições, você sempre pensou em, tudo bem, bola para frente, eu vou lidar com isso, eu vou superar, sempre com determinação, sempre com positividade. Existem 2 tipos de pessoas, as que reclamam e as que procuram soluções, né? Nunca houve possibilidade de eu ser a pessoa que reclama. Com a figura de mãe que eu tenho, não daria para ser a pessoa que reclama. Dona Neuza. Preciso conhecer a Dona Neuza. Preciso. A minha mãe é uma figura. Quando a gente for em Portugal, a gente vai fazer uma visita lá. Mãe, separa os vinhos. Olha. De salvo bacalhau. Meu Deus. Aí, será que a Dona Neuza tem um vinho doce? Não, na casa dela tem muito vinho. Tem. Porque dizem que porque eu gosto de vinho doce, eu não sou apreciadora de vinho. O vinho de Porto, ele é doce. Então o vinho do Porto é doce. Né? Alguns acompanhamentos é sugerido que você coma realmente com doces. É um vinho de sobremesa, no caso. Um vinho de sobremesa, exatamente. Eu amo vinho, eu adoro vinho. Ele estuda, ele tem uns acessórios lá para colocar no vinho, para tirar o ar da garrafa, mas é um monte de coisa. Mas vinho é uma coisa, pelo menos eu, né? Eu não gostava, mas é porque eu não tinha paladar e eu não sabia para qual vinho eu tinha paladar. Descobri que o meu paladar é pro verde. Então, assim, fresco e verde é o meu vinho preferido. Mas bebo outros agora, né? Sim. Porque no calor, né? Não, e é engraçado, ótimo, né? Excelente. Pra gente aqui é excelente. E é engraçado que tem um tipo de vinho que você pega, toma com ele e junto com o aperitivo um queijo, um tipo de queijo, ele dá uma cremosidade, muda, né? A tua experiência do paladar é diferente. Uhum. Eu até costumo falar, depois que eu comecei a estudar um pouquinho de vinho, eu queria apreciar um pouquinho mais, eu comecei a tomar café sem açúcar, começar a sentir mais o gosto do café, né? Muda o paladar, é um negócio bem legal. Vamos deixar para outro momento. Esse date a gente marca depois. Aí tem que marcar com a doutora, com o doutor Paulo, que adora também um vinho, né? E vou pegar uma aula com os dois. A gente vai aprender contigo, tu estuda mais que a gente. Nada. Mas, doutora, me conte agora como é que foi escolher odontologia, né? Como foi assim? Eu vi no vídeo que você nunca, né, quando era criança, a odontologia não passava. E como foi que caiu a sua odontologia na sua vida? Na família não tem ninguém que seja odontólogo? Não. Eu tenho até que escolher as palavras certas para eu não ser mal interpretada nesse momento, sabe?
Vejam bem, eu vim de uma família em que a nossa única renda era minha mãe. Uma mulher que a gente nem via acordar às vezes e nem via dormir. Minha mãe foi sempre a costa, a testa, o tudo de ferro nosso. A mãe, o pai, a família inteira, a gente não tinha familiares aqui. E eu pergunto dela hoje como é que a senhora dava conta de 3 filhos, sozinha, manicure, naquela realidade. A minha mãe nunca deixou de pagar uma conta de energia, sozinha. Então, assim, eu cresci, a gente não era humilde, mas não éramos miseráveis, né? De não ter o que comer e tudo. Vivíamos numa casa humilde, mas é engraçado que às vezes até perguntavam, a gente ia para as festas, como eu falei para vocês, né, eu tenho mais de 40 tias em Manaus. E todas as festas elas nos chamavam e tinham prazer de que a gente estivesse nas festas. E festa das próprias filhas. E sempre a mamãe nos arrumava impecavelmente. E nós íamos, e algumas pessoas depois, quando ela ia na outra semana fazer a unha, Neuzinha perguntaram quem eram as duas, porque nessa época ela ainda não tinha meu irmão. Quem eram as 2 garotas do vestidinho lilás, vestidinho rosa, que estavam tão bonitas, e eu falei que era a filha da manicure. Então, a minha mãe sempre supriu tudo. E aí o que aconteceu? Eu vi sempre a minha mãe trabalhando e falava, cara, eu não posso ser manicure, porque se eu for manicure não vai dar para eu fazer tudo que a minha mãe faz. E eu já tinha essa racionalidade com 10 anos. E a minha mãe sempre foi aquela pessoa assim, estudem, 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 estudem. A única coisa que vai garantir o futuro de vocês é estudo. E aí as minhas tias, né, algumas das minhas 40 tias eram dentistas. E a minha referência de ter uma vida melhor era ter carro. Porque a mamãe não tinha. Então, quando a gente ia para casa delas, elas iam com carro e eu ficava achando aquilo fantástico. Tipo, uau, elas têm carro, então o que elas são para elas terem carro? E aí eu ficava perguntando, mãe, o que tal fulana faz? Mãe, o que tal tia faz? E tal, não sei o quê. E aí eu me apeguei àquela ideia de que as tias que tinham carro eram mais dentistas. Aí eu incubi isso no meu cérebro e falei, pronto, vou ser dentista, porque dentista tem carro. Tem carro. E eu vou dar uma vida melhor para minha mãe. Então, eu cresci com isso na cabeça. Tanto que antes da faculdade, no ensino médio, eu sempre falei, eu nunca fui tímida, mas eu sempre verbalizei bem. E aí todo mundo achava, não, tem futuro no direito. Eu acho que ela tem uma costela pro direito. E aí, quando chegou na época de sair do ensino médio, 17 anos, eu fui bolsista. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu consegui passar. Ela falou assim, tu passaste em quê? Eu falei, passei em odontologia. Não falei pra senhora que eu ia cursar odontologia, eu tô feliz e tal. Passei, não sei o quê. Ela falou assim, minha filha, pelo amor de Deus, como é que tu vai fazer odontologia? Até os 2 primeiros anos de odontologia, ela ficava meio assim, não era que eu não conseguisse cursar, era o medo de eu chegar no final e falar, eu não consigo por causa da minha mão. Então, ela pensava assim, não é que ela não acreditasse em mim, ela acreditava, mas eu acho que aquele medo de mãe do tipo... Quer proteger, né? Não quer que a filha sofra, vai chegar algum momento, ela não vai conseguir ir adiante. Vai ser frustrante. Nem o pai, nem a mãe. Não. Para seu filho, mesmo que seja como uma lição, algo parecido, vai ficar mais forte, mas ninguém quer ver. Nem um pai, nem uma mãe quer ver. E aí ela pensava que ia ser frustrante para mim não conseguir. Até os 2 primeiros anos ela ficava meio assim, tu tem certeza que tu quer isso? Minha filha é um curso muito caro, o mesmo material, como é que a gente vai pagar e tudo? E aí enfim, formei e a odontologia veio na minha vida por isso, assim, né? Foi por só uma questão de querer um carro. Eu queria um carro. A minha referência de viver bem era ter um carro, porque eu falava, quando eu conseguir dar um carro para minha mãe, como as minhas tias têm, eu acho que eu vou estar bem, porque a minha mãe não tem carro, ela não consegue comprar carro. Então, se as minhas tias têm, elas vivem bem. E foi minha referência. É claro que depois a cabeça mudou, né? 17 anos, o início do curso, sim, foi por isso. Mas depois você fica no curso, né? Por você realmente querer, porque ninguém... não dá para você trabalhar com aquilo que você não gosta, né? Mas fiz odontologia por isso. Não foi paixão, não foi, desde criança eu me imaginava dentista, e sei lá, foi um dom.
E curioso, nunca passou na minha cabeça, tipo, mas será que eu vou conseguir fazer tal manobra com tal instrumento por causa do dedo? Eu acho que nesse ponto, eu sou meio louca, assim, também. Porque qualquer pessoa em sã consciência se questionaria, né? Mas será que nunca surgiu dúvida? Eu falei, vai ser cirurgia? Então tá bom, vamos fazer cirurgia. Como? Não sei, mas eu vou fazer a cirurgia. Isso é determinação, né? Isso não vê obstáculo, isso aí é... E nessa vida acadêmica, teve algum professor, alguma coisa que citou, não vai dar? Não. É como eu disse, teve uma vez em uma cirurgia que era anestesiologia, matéria de anestesiologia. E era o professor Paulo Barros. E aí ele não tinha visto ainda o dedo, e aí, a falta dos dedos. E aí ele pegou, passou, e aí ele não percebeu. E aí quando eu fui empunhar a carpule, ele falou assim, mas não é assim que empunha a carpule. Eu falei, não, professor, mas deixa eu de contar um detalhe aqui, é que no caso não tem 2 dedos. Aí foi quando ele foi, ele falou assim, meu Deus, eu vou ficar a aula inteira do seu lado, e você vai sair daqui, a que mais anestesiou, é a que sabe melhor anestesiar. Então eu tive pessoas que foram boas comigo, né? Eu não tenho por que ser frustrada na minha vida. Professor Paulo Barros. Professor? Paulo não, Mauro Barros. Professor Mauro Barros. Mauro Barros. Olha aí, exemplo de professor. Exemplo de professor. Viu? Parabéns, viu, professor? Parabéns porque... Querer acompanhar de perto, dar esse apoio. Às vezes tem mais professor que tenta derrubar, botar o aluno para baixo do que fazer o que você fez. Parabéns. Mauro Barros. Mauro Barros. Parabéns, viu? Ele é um gigante da odontologia em Manaus. Nossa. Ele é professor ainda? Acredito que seja ainda. Acho que ele está na UEA agora, nesse momento. Mas ele é fantástico. Legal, muito bom. E então, na vida acadêmica, foi tranquilo, né? Eu não vou dizer que sempre foi fácil, né? Porque eu preciso de adaptação. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu olho primeiro o instrumental e falo, eu vou empunhar dessa forma, né? Você tem adaptações, né? É claro, não vou ser aqui hipócrita de falar que não, faço toda, é simples e tarará. É claro que tem adaptações, mas você encontra a maneira de você adaptar, né? E tem uma história engraçada na vida acadêmica? Sempre tem alguma coisinha... Cara, eu sempre fui... Eu sempre fui muito farrista, assim, com esse assunto, sabe? Eu até brinco, ninguém tem coragem de tirar graça comigo porque eu própria tiro. Então a pessoa, ela ri da minha piada. Ela nem tem como iniciar uma piada comigo. Então, assim, não tem. Os amigos bagunçavam muito, assim, brincavam muito. Mas eu sempre levei tão na esportiva também que eu ia no embalo, na brincadeira e em tudo. Mico com isso, nossa, tem que pensar. Não voltada assim, em geral mesmo. Né? Eu tenho uma amiga que, doutora Catarina, minha irmãzinha Catarina Sampaio, ela batia recorde de abrir a mala, tá gesso tudo virado dentro da mala. Eu tenho foto dela. Ótimo. Eu sou meio louca também. Na faculdade, eu nunca fui a que me arrumava mais. Então, assim, clínica, as meninas iam de jaleco doutora Cherry, maravilhosas, e sapato. Eu ia de sapato de açougueira, o pijama mais folgado que houvesse. E eu era rainha de esquecer coisas. Então, teve uma clínica que eu usei um sapato 43, porque eu fui de sandália comum e quando eu cheguei, né, eu levei as coisas na mochila. Não tava. E aí, quando eu cheguei, eu falei, ok, e agora? Como é que atende de sandália? Não atende. E aí, um amigo que tinha vindo do serviço falou assim, gente, tem aqui meu tênis. Eu falei, passe pra cá, vai ser esse mesmo. E lá eu fiquei com uma balsa durante a faculdade. Na faculdade, eu era até organizada. Eu sou organizada. Eu sou esquecida, mas organizada eu sempre fui. Então, assim, cômico de faculdade, tem uma coisa não é cômico, é curioso. Nenhum paciente durante o curso percebia que eu não tinha dedos, mas na clínica de odontopediatria, já via de primeira. Gente, o que é a percepção das crianças? O que é? Porque eu ia de jaleco dentro, eu falei, não é possível, hoje eu vou testar essa criança. É uma criança nova. Falei, vou colocar a mão dentro do bolso.
de eu descer e de eu fazer alguma coisa, eles ficavam assim, ó, olhando. Eu falava, como pode eles serem tão atentos, né? O que o adulto deixa passar e eles serem tão atentos. Então, todos os meus pacientes de odontopediatria, eles, de primeira, eles já viam quando eu tinha dedo. Ela ia contar a historinha. Qual é a historinha? Não obedecia a minha mãe, olha o que aconteceu, perdi os 2 dedos. E aí eles saíam aterrorizados, mas... Pelo menos uma mas saíam semana, obedientes. pelo menos uma semana eles obedeciam a mãe. Isso. Depois já esquecia. Depois a gente não sabe. E você era do fundão, do meio, da frente? Eu era dos encostados na parede. Tá certo. Eu acho que eu era da turma da doutora. Que era assim mesmo, era a fileirinha assim das meninas, tudo encostada na parede. Ah, não sei. Tinha um encosto que te levava pro encosto da parede. Geralmente esses encostos eram de manhã, né? As aulas pela manhã. A minha era de manhã, cedo. Eu estudava de noite. Eu estudava de noite. Na faculdade, mas eu posso falar isso assim, ó, sem vergonha de alguém dizer que é mentira minha. Eu ficava encostada na parede, mas eu nunca fui aluna escolar. Nunca de verdade. Por quê? Porque eu sou medrosa. Então, e eu também tenho uma coisa. A probabilidade de acontecer alguma coisa com você que você possa ser pego é de 30%. A minha é 100%. Então Vamos pegar. Vamos pegar. Então eu nunca me engracei de fazer coisas do tipo, porque eu falei, porque eu vou me dar mal, entendeu? Vão me encontrar, e o pior, vai ser escancarado na frente de todo mundo. Eu falei, eu não vou fazer isso. Então eu era da encostada, mas eu nunca fui. E nem de passar, eu falava, ó, seguinte, não passo, não pego, mas também não passo. Não quero ninguém me cutucando na costa pra deixar, porque a gente também fica tenso, né? Pessoa querendo, aí tu fica, meu Deus, se eu falar, aí vai pensar que eu tô no meio. Quando tá acontecendo alguma coisa errada, eu não consigo ser boa atriz. Tá estampado na minha cara que eu tô nervosa, que eu tô com medo, que, sabe? Então não dá pra melindrar as coisas, não. Eu torei a disciplina que mais gostava, assim, que era de paixão. Até o 5º período eu não sabia o que estava fazendo na minha vida, né? Estava ali. Eu ia formar, porque eu tinha começado aquele projeto. E tinha a questão do carro, né? Queria um carro. Eu queria um carro. Então, até o 5º período eu não sabia. E aí eu acho que foi no 7º período, salvo erro, que teve endodontia. Eu, curiosamente, também sou uma pessoa que procura o que o pessoal não está gostando. Eu falei, vou gostar disso. Vou saber por que o pessoal não gosta. E aí as clínicas de endo para mim eram prazerosas, tanto que eu saí da faculdade, quando eu formei, o primeiro curso que eu fui fazer foi de endodontia, para saber se era realmente aquilo que eu queria, né? E foi o primeiro curso que eu fiz depois da faculdade. Mas aí as coisas foram para outro caminho, mas endo era paixão. Era minha paixão. Legal. Difícil, né? Geralmente não gostam, né? Não. Aquela troca de lima, meu Deus do céu, terror. Pra mim era terapêutico. E depois você também conseguir, sei lá, perfurar uma forca, alguma coisa assim, aí, ai meu Deus, lá vai. Mas é aquela questão, né? Na odontologia, tudo você assume riscos, né? É claro que você vai ali, se você é íntegro, você vai capacitado, né? Mas como na medicina em geral, né? Você assume riscos. Então eu achava assim, entre lesionar o nervo alveolar inferior, eu vou preferir fazer aqui saindo e... Eu mandava bem naquilo, então vou continuar aqui onde o time está ganhando. E quando foi para finalizar a graduação, você já tinha ideia que ia para a ROF? Ou a ROF caiu assim do nada? Como é que foi? Em 2017, teve um curso, né, aqui em Manaus, e a minha irmã que falou para mim, olha, faz o curso e tal, porque era rinomodelação com ácido hialurônico. Porque eu quero fazer meu nariz, né, porque família é assim. Faça tal coisa porque eu quero me beneficiar de você. E aí eu fui fazer o curso, saí de lá achando que eu nunca mais ia fazer rinomodelação na minha vida. Porque de 8 horas do curso, 6 horas foram falando que há intercorrências. Ai, Jesus. E aí eu falei, não vou fazer isso pra dar errado. Não tem sentido de eu fazer um negócio desse pra dar ruim. E foi em 2017. Primeiro te chamam de louca, depois de gênio, né? Porque era no início onde os estudantes de dentistas estavam, né? Tinha uma ou outra coisa falando, e aí aquela turma condenando, porque não pode, porque isso, porque aquilo. E aí eu formei em 2018
E tinha uma colega de classe que tinha me perguntado como era o curso. Eu falei, dá ruim. Rinomodelação dá ruim. Eu não quero mais fazer a minha vida. E aí ela falou assim, olha, vamos fazer pós-graduação lá em Curitiba. Eu falei, tá louca, a gente não formou ainda, sem nada no bolso. Como é que a gente vai pagar uma pós lá em Curitiba e tal? Ela falou, não, quando abrir, que eu tô vendo aqui, a gente vai fazer. Eu falei, nos sonhos, né? E aí foi em janeiro, fiz o primeiro curso, que foi de endodontia, né, mecanizada, para ver se era aquilo mesmo que eu queria. E durante o curso, abriu a turma. Eu lembro que saiu a portaria do Conselho Federal, né, legalizando a harmonização como especialidade em janeiro, 20 de janeiro, se não me engano. Em fevereiro, dia 17, a gente estava em Curitiba fazendo a nossa pós, nós duas. E aí eu falei, ok, eu vou fazer tudo da ROF menos rinomodelação, porque rinomodelação dá ruim, né? O que são as tuas projeções quando você tem uma experiência que não é tão... Não era nem ruim, mas foi mais para talvez nos conter de que, né, você estava assumindo uma responsabilidade grande. E aí eu acho que aquela turma foi uma das primeiras mesmo no Brasil, porque foi exatamente isso. Foi em janeiro, saiu, dia 17 de fevereiro a gente estava em Curitiba fazendo a pós. E desde então, eu sou muito focada, assim. Quando eu acho que ainda não está bom, eu fico insistindo naquilo até ficar bom. Desde lá foram 15 cursos, fora especialização, dentro da área, para realmente poder oferecer o melhor, né? A gente está, como eu falo, a harmonização, o seu cartão de visitas é o seu rosto, né? O seu sorriso. Então, você assume uma responsabilidade imensa, né? Não que a odontologia oral você não assuma, não estou dividindo as águas, mas é assim, se tal procedimento não ficar bom, quem fez o seu para eu não ir? Né? Isso é verdade. Então, você assume responsabilidade. Então, desde então, por isso que eu fui tão focada, né? Porque a gente também está num movimento de sempre aparecer muita novidade. Porque a ROF, ela ainda é um bebê. Isso é né? Até e crescendo, né? Cada dia mais. Está surgindo artigos, né? Vários. Tudo iniciando agora literaturas, né? Está surgindo aos poucos. E doutora, na conclusão, voltando, né, ao término da graduação, você apresentou o TCC? Qual foi o assunto? Foi bem prazeroso o TCC. Foi com o nosso professor orientadora maravilhoso, professor Hércules, um beijo para ele, maravilhoso mesmo. E a gente fez um artigo muito legal. E esse artigo, inclusive, foi para o CIOSP. Eu fui apresentar no CIOSP, sim, de clareamento. A gente estava demonstrando que o clareamento com pacientes que estavam em tratamento ortodôntico poderia ser realizado. E a gente apresentou meados de novembro, outubro, novembro, e em janeiro, fevereiro, se eu não salvo engano, eu fui no CIOSP e apresentei. Foi uma experiência maravilhosa. E foi desde então também que, depois dessa apresentação, eu falei, eu acho que eu tenho uma veia para a parte estética. Para a parte estética e para lecionar. Eu sempre gostei de falar muito. Agora eu fiquei curiosa. Dá para fazer clareamento, mas com aparelho? Com aparelho ortodôntico. Dá para fazer o clareamento? A gente pode fazer. Sério, doutora? Sim. Não fica manchadinho depois? Não fica manchado. Por quê? Porque o ácido ele consegue penetrar abaixo do bracket e fazer a ação de clareamento também ali. Sério? Sim. Olha que gente, que interessante, porque geralmente a gente acha que não dá, né? Justamente por causa dessa parte do bracket, da resina que estão ali por baixo, e não tem. Quer dizer que penetra e tem um resultado bom. Não chega a fragilizar a colagem do bracket? Então, aí depende do que da resina que você usou, né? Obviamente que há materiais mais resistentes que outros. Mas que clareia, clareia. O objetivo era esse, que clareia. Nossa. Isso foi tema foi sugestão da minha colega de classe, né? E ela deu sugestão, a gente desenvolveu, e para o CIOSP quem apresentou foi eu, mas a sugestão então foi uma pesquisa de campo, porque foi relato de caso. Relato de caso. Foi relato de caso. Ótimo, gostei. Eu perguntei porque ele fica liberando ainda de 15 a 20 dias, né, o peróxido
Sim. Né? Por isso que eu... Mas legal, olha aí. Aqui, Procurem artigos que tem nossa, já. a nossa região aqui como se destaca. Top! Não sabia. Parabéns. Obrigada. Parabéns pelo tema, né, diferenciado. Doutora, então a primeira escolha em especialização não seria a ROF, seria endodontia no caso, então? Seria. Você fez só um curso de aperfeiçoamento? Porque na graduação a gente não acessava molar, né? E a gente também não tinha o sistema mecanizado. Então eu falei, eu vou fazer, né? Porque aqui na faculdade eu gosto, vai ter alguma coisa diferente lá e eu descubro que eu não gosto. E aí também eu ia fazer o quê, né? Porque eu gostei de dinheiro só na graduação. Quando eu fiz a minha matéria de clínica de urgência e emergência, né? Meu Deus, só dava molar, acesso e molar. O paciente tinha que ir para ver qual que estava doendo, sempre era um molar. Eu disse, oh meu Deus, será que quanto que eu tenho que fazer ainda? Mas, que felicidade, porque eu, por exemplo, não tive. Na graduação, Não, a gente acessava até pré. E aí eu queria ver, né? Porque uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria. Tem instituições que não permitem, né? Já não sei agora, né? Mas o meu professor Eduardo, ele deixava a gente muito à vontade. Foi um dos melhores professores que a gente teve em clínica, pelo menos na minha experiência. E sempre ele falava, qual é a dor? É no molar? Vai lá. Tem qualquer coisa, me chame. E sempre parece que era um chama. Quando via o paciente, que a gente não escolhia, né? Chegava lá, a gente fazia, quando eu via, olha, apesar de né, especificamente da endo a gente não ter tido essa possibilidade, eu não tenho mesmo do que reclamar da minha grade de professores, assim. Eu falo isso sempre, a minha turma foi uma felizarda em relação ao corpo docente, porque eram muito bons professores. Se a gente não prestou, a culpa foi nossa. Não foram deles. Tá certo. E, doutora, assim, o início da carreira, se formou, foi mais uma desempregada? Ou já tinha algo já em mente, Eu lembro disso. Foi bem engraçado. Bem engraçado e meio desesperador. Engraçado agora, né? Na hora desesperador. Todo mundo forma, quer dizer, eu pelo menos, né? Não tinha dentista na família, médico, ninguém. Minha mãe pra lá. Ela nem pôde vir pra dar o meu certificado, né? Lá naquele evento e tudo. Aí eu olhei pro diploma e falei, o nome tá lindo. Mas e agora? O que farei da minha vida? E aí a gente tem sempre aquela história, né? É popular e não sei o que, isso e aquilo. E aí eu lembro que eu formei em agosto. Aí ficou setembro, eu já tava numa paranoia, né? Falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ter que recorrer para uma popular. E aí, quando deu em outubro, minha amiga falou assim, olha, tem o seguinte, tem um lugar que tem uma vaga, é por temporada. Eu falei, minha amiga, eu tô aceitando qualquer coisa. Diga pra mim onde é, só me dê o endereço. E aí ela me passou o endereço e quando eu cheguei lá, era tão caótico. Deus. Tão caótico. Não era uma clínica popular, era algo abaixo disso que eu não consigo nomear. Eu não consigo realmente nomear aquilo. E eu falei, ok, isso é prova de Deus, eu vou ficar aqui. E aí também não tinha outra opção, né? Não tinha. E aí eu fiquei ali, eu lembro disso, em dezembro. Eu voltei para casa realmente chorando. Eu estava passando na Efigênia Salles. E as luzes de Natal, né, as ruas decoradas, e eu olhei para aquilo e falei assim, Senhor, tá, mas anteriormente a isso, uma amiga minha foi lá levar qualquer coisa, e ela olhou para mim, as minhas amigas me chamam muito de bebê, e ela olhou para mim e ela falou assim, bebê, o que é que tu tá fazendo aqui? Isso não tem nada a ver contigo. Eu falei, não, o que faltava para uma depressão era isso e agora eu tô, né? E aí eu voltei em dezembro para casa, olhando assim aquelas luzes, chorando, e falei assim, Senhor, eu não tô te pedindo facilidade. Estou te pedindo só oportunidade. Eu te peço, pelo amor de Deus, em algum momento, se tu tá me ouvindo, me dá uma oportunidade diferente. Eu fui para casa, passei aquele ano, acho que a minha mãe não veio nesse ano também, então foi um Natal mais triste ainda. E aí quando deu em janeiro, a minha amiga falou isso, eu falei, cara, como que a gente vai fazer, né? Eu estou ganhando, não dá nem para pagar a passagem que eu estou ganhando. E aí ela pegou e falou assim, a gente vai, não sei como, mas nós vamos. E aí, o primeiro módulo foi em fevereiro,
né? O primeiro módulo foi em fevereiro e eu já não estava mais no lugar, porque eu já comecei mesmo a adoecer. Era tão, vou dizer a palavra sombria, que aquilo para o meu psicológico já estava me deixando doente, né? E eu ficava falando, eu não formei para isso. Eu não formei para fazer o que é errado, eu não formei para dar um atendimento desse tipo para um paciente. Então aquilo começou a me adoecer. E aí em março a gente foi para o segundo módulo e eu vi uma vaga de emprego para uma clínica que ia abrir em Manaus, né, de estética. E aí me candidatei. Esse amigo que estava como responsável técnico, né, me selecionou. E aí depois de 3 meses eu saí de um buraco para o shopping. E se isso não é Deus, eu não consigo dizer o que é. Porque eu lembro daquela oração eu fazendo, Senhor, eu não estou te pedindo facilidade, estou te pedindo oportunidade de trabalhar. E acho que 5 meses depois eu estava trabalhando no shopping. E aí fiquei lá por um tempo, a gente concluiu a especialização, só que veio a pandemia, né? E os negócios ficaram insustentáveis, porque, imagina, o shopping estava fechado, tudo estava fechado. Fechado, né? A gente pegou, para quem estava... E mesmo se tivesse um dinheirinho guardado, tudo foi gasto, porque tinha que manter, né? Então, naquela fase, para quem empreendeu e pra gente que estava, né, pagando um custo que era fora e custear a passagem e tudo, ficou bem pesado. Mas o início na harmonização foi dessa forma. Na harmonização e no imediato, né? Após a formação. E hoje você ainda atende nesse consultório? Não, a clínica fechou. Foi nessa fase mesmo de pandemia, né? E o negócio não se sustentou no shopping e tudo, então... Muito caro, né? Muito caro, não O conseguia consultório manter. que você atua hoje é seu? Então, o consultório que eu atuo hoje, sim, é meu. Ano passado, eu mudei um pouco os meus planos, né? Pela razão que vocês já sabem. E a gente montou um consultório todo, mas as coisas foram mudando. E hoje, esse consultório, eu abri com essa amiga que fizemos a especialização, mas por causa das minhas decisões a gente dividiu. Hoje ela está no consultório mesmo dela, né, com 3 sócios. E eu estou nesse porque é temporário. Né? Sim. Doutora, quando foi para abrir esse consultório, aí qual foi a dificuldade que você encontrou? Todas. Se tinha as mais complicadas, no caso. Olha, em questão de burocracia, até porque é uma exigência, não foram tantas porque a clínica já estava, né, montada, o que era porque já era uma clínica de consultório, né, dentário. O que foi mais difícil foi espera, né? Espera, chegar a cadeira veio com avaria, manda de volta, e tá precisando disso, e encontra, não encontra. Então foram mais essas dificuldades. E como eu falei, eu sou uma pessoa que a probabilidade de dar alguma coisa errada para mim é 100%. Então, se tá comigo, vai ter que passar junto na fogueira. Tá certo. Doutora, vamos entrar, acho que numa parte que Muita todo gente mundo está espera, esperando né? aí. Até Portugal. eu. Sim, a gente quer saber sobre Portugal. Como validar? Qual foi esse momento que instalou essa ideia, né? Não, eu vou para Portugal, vou validar meu diploma lá, vou atuar para lá. Conte desde o início aí, essa parte. O que foi mais influência é a minha mãe, né? Que já está para lá há um longo período. Todo mundo ficava me perguntando, Jennifer, você é louca? Ontem eu falei com uma amiga que ela de novo me chamou de louca. Você é louca? O que você está fazendo aqui ainda? E é interessante a gente conversar sobre esse ponto, porque a gente tem esse sonho dourado, né? De que cruzando os mares tudo é maravilhoso, né? E não é bem assim, não é? Eu não me apaixonei por Portugal a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que fui. Eu acho que na quinta nem eu me apaixonei ainda. Mas tem a questão do que é frágil para você, né, com o passar do tempo. Então, para mim já se tornou uma fragilidade não estar próximo à minha mãe. Depois da pandemia, eu acho que a cabeça de todo mundo mudou bastante, né? Tá mais próximo da família, né? Há hoje circunstâncias que são inegociáveis. E começou a ser para mim, né, um pouco mais pesado voltar para casa, né?
eu fui várias vezes a passeio, voltava e não sentia essa ausência. E teve um momento que eu voltei, principalmente dessa última vez, eu estou há 40 dias aqui. Eu voltei assim, já não achando que era mais o meu lugar, né? E como tem a questão dela, né, morar lá, e ela já falou para mim, minha filha, você vai me enterrar aqui, nem que você tenha que vir para cá e só me enterrar. Oh, meu Deus. Então eu sei que ela jamais vai voltar. E hoje eu a entendo, né? Portugal não é o melhor país do mundo, verdade, não é. Eu conheço bem do que existe ali, porque somando as vezes que fui e voltei, já dá certamente um ano. Tem os seus problemas, como todo país tem, mas ainda é um lugar seguro, né? É um lugar que você ainda tem qualidade de vida. Onde a minha mãe mora é curioso também, porque a gente não mora muito no centro, né? A gente mora no Porto, mas não é bem no centrão do Porto, é um pouco mais afastado. Então as pessoas ainda têm muito aquele costume de plantar a cebolinha e deixar na tua porta. O vizinho tem uvas e deixa na tua porta. Isso é qualidade de vida. Então, eu sei que a minha mãe jamais voltaria. Eu falei, ok, um ponto. Segundo ponto é a questão realmente da possibilidade, né? Hoje, querendo ou não, eu tenho um conforto de ter carro, de ter casa, né? De ter família lá. O imigrante que vai se aventurar, vou dizer, eu tiro o chapéu quem fica. Porque começa a ser muito pesado para você. Chega naquele momento que é tudo empolgação. Tô num país novo, tudo é bacana, tudo é novidade, o sotaque é legal, né? é bonitinho e tal. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, você longe da sua família. E aí as pessoas vão começando a cair mais na realidade que não é tudo fácil, mar de rosas, né? A gente tem essa ilusão de ganhar em euro. Né? Porque, mas tu tá ganhando em euro. Mas gasta em euro, né? Seu custo de vida é em euro. E você não chega lá e as pessoas te procuram para você trabalhar, não é assim. Você tem que ir em busca de trabalho e tudo isso leva tempo, né? Então, vejam, mesmo para mim, que já tenho, querendo dar um suporte lá, nisso também eu sou sempre bem bastante pé no chão, assim. Você tem que fazer as coisas com calma e planejamento, né? E aí, eu vendi o consultório, esse que eu estou hoje é locado, né? Passei tudo para essa colega de graduação e tudo, contei para ela dos meus planos. E agora, assim, estou num momento gradativo, né? De documentação, que é muita coisa. Não é assim, hoje tu tira um único dia para resolver, esquece. Não é assim, né? Tem uma parte muito burocrática de Portugal para você trabalhar como cirurgião dentista. Então, você tem que ter tempo. Você tem que ter um planejamento financeiro para isso. E você está mudando de um país, você não está mudando da sua casa para um outro bairro, da sua cidade para outro, né? Então, tudo requer muito planejamento. Em relação a isso, porque eu acho que é a curiosidade das pessoas, né? Como faz para atender? Sendo bem generalista, você primeiro tem que identificar qual é a faculdade que você quer prestar, né? Há 2 formas de você ser cirurgião dentista hoje em Portugal. Uma é por uma prova direta, e a segunda é você fazendo um mestrado integrado. Como funciona a odontologia em Portugal? Lá existe a possibilidade de escolha de você escolher ser licenciado e você cursa 3 anos de graduação, ou de você ser mestre em medicina dentária, lá não é odontologia, é medicina dentária, e você cursa mais 2. Portanto, quem é mestre em medicina dentária tem 5 anos de graduação, mas quem é licenciado tem 3. Licenciados podem dar aulas, participar de eventos científicos, mas não podem atuar. Não podem clinicar. É o que difere para o mestre, né? Quem é mestre em medicina dentária tem todo a validade de clinicar, né? O imigrante chega, o que ele precisa, né? Hoje são 7 universidades que têm o curso de medicina dentária em Portugal. O que você precisa primeiro? Definir qual que você quer, porque a depender muda sim algum documento, alguma exigência que elas pedem. No geral, claro que é o seu certificado, seu histórico, eles pedem as emendas de todo o teu curso, a quantidade de horas, a tua nota por cada matéria que você teve, a nota qualitativa. A gente no Brasil usa muito quantitativa, né? Você teve, sei lá, a média de 8 no teu histórico no final. Em Portugal é ruim, bom, ótimo, excelente, né? Então você ainda precisa ter também essa declaração de quantitativa para qualitativa.
Então, cada universidade tem as suas exigências, né? Mas claro que essa documentação passa a ser igual. O que difere é que uma podem exigir algum exame sumativo de você, outras podem exigir, imagina, sei lá, um trabalho de conclusão de curso, enfim. Isso aí depende, né? Não é, aí não, de faculdade para faculdade, depende, né? de faculdade para faculdade. Você estava dando entrada de Porto, isso? A minha, eu estava comentando, né? Antes. No ano que eu decido, ainda não abriu. Geralmente é de março a 31 de março, e esse ano até agora não abriu. É em Porto, na Fernando Pessoa, é no Porto. Que fica mais perto, né? Porque não de horas você parece que tem 5.000 horas, né? De graduação. 75 mil? 5.000 horas. 5.000 horas. 5.000 tem uma horas, exigência, e isso é comum a todas elas. Geralmente, cursos de 8 semestres no Brasil é uma inviabilidade para você conseguir. Então, se você levasse isso, a universidade muito provavelmente não iria aceitar, iria falar que você, para ser cirurgião dentista lá, médico dentista, portanto, você necessitaria fazer o curso do zero. Certo. A senhora sabe informar, vocês aceitam, por exemplo, no caso, você já fez aperfeiçoamento em endo, tem a parte da harmonização. Eles somam esses cursos? Vocês levam em consideração, né? No caso, esses cursos? Não, né? Não é conta. só o da graduação mesmo? Aí depende também de faculdade para faculdade, né? Aí entra de novo aquela questão de cada faculdade ter as suas peculiaridades e exigências. Mas, inclusive, tinha uma colega que eu conversava, que ela estava fazendo em outro curso, né? E no começo também eu fui em busca de informações, né? Então, conversava com alguns cirurgiões dentistas que já estavam lá. E aí ela falou assim, um colega nosso, que tem doutorado no Brasil, está fazendo as minhas mesmas matérias que eu curso, e ele fica chateado, porque eu falo, poxa, fiz doutorado no Brasil, né? Querendo ou não, muito mais anos de estudo, né? E lá eles não validam. Então, assim, depende muito. Eu sinto que agora eles estão mudando demais as exigências. Do ano passado para cá já mudou bastante coisa, né? Não sei como vai ser para o próximo ano. E tem uma questão também. Portugal, o ano letivo, na Europa toda, na realidade. Ano letivo é de setembro, né? A final de maio, comecinho de junho. No Brasil, a gente tem início do ano letivo em fevereiro, dá aquela pausa em junho, um mesinho de férias, volta, em dezembro acaba. Em Portugal e no restante dos países da União Europeia, não. Então, as aulas lá começam em setembro, né? E perduram até... Tem alguns momentos de férias, então tiram aquela semana do Natal, mas é diretão, assim, né? Não tem essa pausa tão grande quanto o Brasil. E então tem que ficar bem atento em relação à abertura das candidaturas, que é o que eles abrem como se fosse para você colocar, né, o seu desejo de se candidatar para uma daquelas vagas. Então tem que ficar bastante atento, porque cada universidade tem um calendário, né, um prazo estabelecido. A senhora sabe informar se pode ser feito à distância isso, essas validações? Estando aqui no Brasil e por e-mail, né, por via de e-mail, mandar documentação, enfim. Também a questão de cada universidade. Por exemplo, a que eu pretendo, ela aceita que a documentação seja... Acredito que até as outras também seja dessa forma. Que você tudo submeta, né, ao online, só que a tua documentação você foi, né, aprovado. Ok, temos essa vaga para você, você foi selecionado, ok. A partir desse momento, a tua documentação tem que estar no apostilamento de AIA, aqui no Brasil, e ela tem que estar autenticada em Portugal. Então, você precisa de alguém para fazer isso para você, né? Então... Ou você vai ou tem alguém para enviar para autenticar lá, né? Para autenticar lá. E aí, a autenticação lá você só consegue fazer com escritório de advogados ou com um contabilista, que é o nosso contador daqui, né? Então, de repente, se você pretende fazer isso, você tem que já saber que ou você deve estar nesse momento lá, né, para entregar a tua documentação toda, ou você vai precisar de alguém que faça isso. Inclusive nessa que eu quero me candidatar, quando eu fui lá, eles falaram, olha, é melhor que você venha entregar. Mesmo estando a minha mãe lá e cidadania, etc., é melhor que você venha. Então, assim, depende muito de universidade para universidade. Na verdade, aí no caso é tipo uma seleção que a faculdade faz, né? Faz uma avaliação de currículo,
quase assim, né? Faz. E a depender da universidade, às vezes ele também exigem uma prova, né? Que é a que a gente falou que é quase impossível responder? Não, essa é não. outra. Essa é para... Você tem aquelas duas formas. Ou você ingressa através da prova direta, ou você cursa os 2 anos de mestrado integrado em medicina dentária. Explique dessa prova direta, pessoal. Para saber o punk. Algo Então, quase essa prova impossível. direta... Porque tem gente Eu fiquei feliz por uma coisa. Que tem gente que deve estar se perguntando por que, né, não fazer logo direto. A prova direta. Eu fiquei feliz por uma coisa. Eu sempre quis fazer mestrado. Então, assim, pra mim, falei, é o que precisa de mestrado, então pra mim tá de boa. Mas tem gente que não, que já tem mestrado no Brasil, por exemplo, né? Ah, não quero mais passar por esse nível. A prova é louca, assim, é desumana, para ser mais precisa. São 200 questões em um prazo de tempo de 200 minutos. Então, você ler, interpretar, passar por cartão resposta é quase que impossível. E mesmo assim, inclusive, recente, dezembro de 2022 agora, um grupo de brasileiros tinha entrado com processo lá em Portugal, justamente porque encontraram vários erros nas provas e algumas é a mesma prova para todas as universidades, mas algumas tinham cancelado, as outras tinham né, não tinham validado a resposta. Enfim, foi uma confusão e assim tem muito processo até parado por conta dessas provas. Não sei por quanto tempo o governo vai conseguir sustentá-las, porque uma coisa é certa, todo governo gosta de dinheiro, é o que move um país. Então, entre você pagar uma prova de 400, 600 euros que seja, e um mestrado integrado que são 2 anos você pagando 800 euros, 900 euros de propina, que é a mensalidade, eles vão preferir que você pague a propina, 800, né? 800, 900 euros por mês. E doutora, vale a pena validar? Hoje, se alguém chegasse, eu tenho vontade para Portugal, mas vale a pena? O que você acha? Analisando geral, sei que nosso tempo está quase acabando. Sabe, olha, vou dizer assim, o que vale a pena para você? O que vale a pena para você? O que vale a pena para mim? Eu acho que a pergunta é abrangente, porque tem pessoas que vão falar, eu quero ganhar muito bem, então não vai. Então não vai, ou então valida e vai para outro país. Espanha, que paga melhor, né? Porque, assim, como eu voltando um pouco no que eu disse, não é um sonho dourado, né? Todo processo tem suas dificuldades. Você perguntando, para mim vale a pena, para mim por quê? Por causa da segurança, por causa da família, por causa de eu já estar um pouco habituada ao clima, que não é fácil para quando cheguei, eu adoeci de frio quando eu cheguei. Né, mesmo sendo bem agasalhada. Então, o que eu instruo não vão, né, por impulso. Tem gente que olha pra mim e fala assim, eu tô indo pra Portugal. Eu falei, poxa, legal. Não, eu vendi tudo que era meu e tô indo embora. Eu falei, você já foi alguma vez? Não, nunca fui. Eu falei, não faça isso. Vá pra ver se é a sua vibe. A minha é porque eu adoro coisa antiga. Igreja, museu, né, comida em tasquinha, eu gosto disso. Mas às vezes não é a vibe da pessoa, ela vai achar aquilo um tédio, né? Então depende. Cada um tem que entender qual é o seu propósito. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Ai, Deus. Vamos começar aqui. Doutora, esse bate-bola a gente fala uma palavra, você define ela, tá bom? Não me em poucas avisaram palavras. Tem pra me preparar. Doutora, odontologia. Ai, foi o meu norte pra minha vida. Um filme. Jesus. O último pode ser de infância que assistiu, ficou gravado. Nossa, é porque tem um filme agora, eu não recordo do título. Foi bom porque eu assisti em família e foi uma época especial, mas agora eu não vou recordar o nome do filme. Passo essa. Tá bom. Amor. A minha mãe. Família. É a minha base. Um lugar. Portugal. Uma inspiração. Minha mãe. Algo que não pode faltar na sua vida. Fé. Uma frase. Nada é, tudo está. Uma memória. Memória.
nossos natais. Uma cor. Lavanda. Um sonho. Poder viajar muito com a minha mãe. Uma comida. Nossa Senhora, uma comida. Ai, o cuscuz nordestino dela. Cuscuz? Nordestino dela. Uma palavra que lhe defina. Uma palavra que me defina. Felicidade. Dinheiro. Necessário. Sucesso. É você ter perto as pessoas que você ama. E você ser feliz com aquilo que você precisa, não com o que você deseja. Deus. A razão de estar aqui. Doutora, um título de um livro, o último que você leu ou algum que ficou marcado que você indica aí para o pessoal que está assistindo? Nossa, eu até parei um pouco agora de ler porque eu estava em um curso, mas tava lendo um livro. Preciso lembrar agora qual é o título. É da área? Não é da área. Eu gosto muito de livros não de autoajuda, né? Mas motivação. Exatamente. Motivação, alguma coisa assim. Vou ficar devendo para vocês o título. Tava lendo, mas não esqueci. Mas quando a gente for fazer a resposta da caixinha de pergunta, Sim. né? A gente pode ver esse livro. Porque a caixinha bombou também, igual do Dr. Paulo, tá? Foram mais de 40 perguntas, então a gente resolveu também fazer uma live, que a doutora vai ceder um pouquinho do seu tempo, com todo amor e carinho, vai responder, tá, as perguntas. E são tantas coisas, mas o tempo é tão curto que se a gente pudesse, né, doutora? Fala mais, né? Eu falo. Ainda tem muita coisa. Vamos fazer uma parte 2. Eu gostei de quero mais. Tem muita coisa ainda para. Faltando muita coisa aqui, mas. Muita ainda para perguntar da doutora, para ela passar. Olha, vai pro ar dia 9, né? Agora sexta-feira. E provavelmente dia 14, quarta-feira, a gente faz as respostas. Bate volta, né? Ok, tá combinado, gente. Então, esse foi mais um podcast, mais um episódio de muito sucesso, né? Sendo que tem uma lembrancinha aqui de coração. Sim, a gente né? vai dar uma lembrancinha para você, como doutora. Sempre. Espero que a senhora goste, dê uma olhadinha. Muito obrigada. Ah, não, presente a gente abre na hora. A gente não espera. E assim, ficou mesmo faltando muita coisa. Quando ele me mandou mensagem, né, depois pra mim, doutora, eu falei assim, vai ter café? A única coisa que eu preciso que tenha é café. Então, vou ter em casa também uma xícara só minha agora de café. Só e com uma frase pra você, tá? Aí tem uma frase bem legal que eu sou fonte de inspiração. Para muitos. Obrigada. Né? Obrigada quando a gente postou no status do Instagram, do WhatsApp, só chamada, teve gente que mandou mensagem para mim. Ela é minha prima. Olha, eu tô falando, minha comunidade é muito forte, gente. Essa moça linda é minha prima, olha só, que mundo pequeno. Olha só, tá escrito aí, lê pra mim. Não espere a vida decolar, agenda um foguete e faça acontecer. Sobre isso. Olha que linda. Eu espero ter acertado, qualquer coisa, se a senhora quiser. Eu acho que é P, mas acho que tem PP, tem acho menor. Que dá, sim, então, super. Certinho, doutora. Então... E doutora, foi maravilhoso, ficou realmente com gostinho de quero mais. A gente vai ter uma outra oportunidade, se a senhora permitir, pra gente conversar mais um pouquinho. Fazer uma parte 2, né? Parte 2. Tem que fazer uma parte 2 quando eu já voltar com as novidades de Portugal. Pronto. Então, falando que o mercado não é bom. Já tá combinado, viu? Ficou combinado. Tá, gente? E quem quiser mais falar sobre esse tema, algum outro tema, coloca aí nos comentários. Coloca o que vocês gostaram, coloca o que vocês querem mais ter conhecimento. E na sexta-feira tem um chat que é ao vivo. A doutora vai estar lá assistindo. Se vocês quiserem fazer uma pergunta lá no chat, ela pode responder. Nesse momento, então, no caso, você pode perguntar que ela vai estar ao vivo e vai estar respondendo. Isso. Tá bom? Então, obrigado nossos patrocinadores, né? Primeiro Molar, Arte do Sorriso, JJ Estamparia e Confecções, por nos apoiar.
Vai ficar aí o QR Code deles para vocês entrarem em contato. Peçam desconto, não esqueçam. Ai, doutora, a gente também ficou de perguntar um local aqui em Manaus, um restaurante Que você possa indicar. Ai, que eu gosto. Eu gosto do Amazônico. Eu gosto de peixe, né? Então. Sim, ali do lado do Amazonas Shopping, né? É porque a gente vai dar um ênfasezinho também a nossas cantinhos culinárias, né? Entendeu? Pode ser até outra, mas que goste, que as pessoas possam prestigiar aqui na nossa região. Pessoal, Tá não bom, se esqueça de se inscrever. Tem muita gente que está assistindo, mas não está se inscrevendo no canal do YouTube, né? Isso é muito importante pra gente. É de graça. E não paga nada. Se inscreva, pessoal. Se inscreva, compartilhe. A gente brinca, curto. mas é verdade, pessoal. Vocês estão falando aqui, eu tentando lembrar do livro. O nome do livro é 7 Lições para a Vida. Ótimo. Então, aí, 7 lições para a vida. Já vou comprar. Sou Fale apaixonada isso. por livro. Eu termino de ler e te empresto. Livro bom, mas é verdade, livro bom é assim, o que você não compra, é o que você ganha. Ai, olha aí. Poxa, Então... isso aí gostei já. Tá ótimo. Certinho, pessoal. Gente, Então, obrigada pela companhia de vocês. doutora, muito obrigado. Obrigada, doutora. Gratidão. Realmente Espero vamos que seja... ter parte 2. Se Deus quiser, espero que seja um sucesso. Vai ser sim. Muitíssimo obrigada pelo convite, é muito legal essa troca. E é como eu sempre falo, todo mundo tem uma boa história para contar, né? Mesmo quem a gente acredite que fica ali meio caladinho, todos nós temos grandes histórias da nossa vida para contar. E é muito gostoso a gente colaborar, trocar, né? Tanta energia e tanta coisa que acontece na nossa vida. Coisas boas. Coisas boas mesmo. Certinho, superações, pessoal. Histórias de sucesso. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Fiquem com Deus, luz para vocês. E até a próxima. Tchau.